Aula de língua portuguesa, segundo ano do ensino médio, tema: prosa ou verso? Nessa primeira aula, nós vamos observar algumas características do texto escrito. Esse pode apresentar, como nós estamos vendo aqui já de início, de duas formas. Nós temos ele em prosa, nós temos o texto também escrito em verso. Isso leva a uma certa confusão entre os estudantes, porque lá nos vestibulares, no Enem, muitas vezes pode pedir o texto em prosa e outros pode pedir em verso. Mas como que nós vamos diferenciar isso? Este é o objetivo da aula, vocês aprenderem essa diferença. Prosa é todo texto que utiliza as margens completas da folha, que está agrupado em frases, que pode formar períodos, que formam também orações, parágrafos, capítulos, e assim forma o texto todo. Aqui nós temos um exemplo do texto logo abaixo, Elefantes e Ursos. O visual dele já nos mostra que ele é um texto em prosa. Observemos que ele ocupa todo o espaço de margem definido para essa escrita aqui. Cada linha ela está completa. Quando se chega ao final, inicia-se na nova linha continuando, até chegar a um ponto. Aqui nós temos um ponto que vai iniciar um novo período até chegar a um ponto final. Isso é característica do texto em prosa. É a forma que se apresenta o texto. Linhas que formam períodos, que formam parágrafos, que formam capítulos, e assim forma-se o texto inteiro. Já o texto em verso, que é muito conhecido de vocês, mas isso aqui é para que a gente possa fazer uma revisão, é aquele que visualmente, você observando o mesmo, você vai olhar que ele não utiliza as margens completas. É estruturado em versos. Os versos são cada linha de um poema, do poema. Então ele não vai preencher toda a linha e começar numa linha nova, prosseguindo, formando período, como nós vimos no texto em prosa. É linha a linha. Cada linha desse texto nós vamos chamar de verso. Estes podem agrupar em estrofes e assim formar o poema. E o poema tem outras características que vocês já viram e a gente ainda vai trabalhar bastante esse ano, como a questão das rimas, métrica, a sílaba tônica para achar a métrica também do poema e assim por diante. Pode existir rima no texto em prosa, como está escrito aqui? Pode. Mas esse elemento ele é comum nos textos estruturados em versos. E como exemplo nós temos aqui um fragmento do poema Canção do Exílio. E vocês podem observar o seguinte: cada linha que é escrita, ela não ocupa o espaço todo das margens e assim vai prosseguindo para formar parágrafo. Não, cada ideia está escrito linha a linha. Isso aqui nós chamamos de, aqui está uma estrofe, né, o agrupamento de versos. E esse poema continua. Este é um exemplo de um texto estruturado em versos. Agora, o grande problema
é o que se chama de poesia. Muita gente confunde poesia com poema. Poema é um texto que é escrito em versos. Poesia não, poesia é outra coisa. A poesia, ela pode existir tanto no texto em prosa quanto no texto em versos. Como está destacado aqui, ó. Pode existir no texto em prosa? Sim. Esse texto que nós estamos lendo aqui, ele está estruturado em prosa. Vocês estão vendo, ele é formado por parágrafos, linhas que preenchem todo o espaço de margem a margem, e assim ela vai prosseguindo até chegar a um ponto que forma períodos, que formam parágrafos e novos parágrafos vão sendo criados. Mas esse tipo de texto pode sim conter poesia. Esse aqui, que nós estamos lendo, é óbvio que não. Ele é um texto didático. Mas pode existir. Mas o que vem mesmo ser poesia? É o grande problema. Mas não vamos desvendar esse mistério agora. Poesia é um estado poético, como está listado aqui, ó, estado poético. É algo que está inserido ali no texto, que desperta sensações, que faz aflorar emoções. É aquilo que você fala, nossa, esse texto é bonito, ele toca, ele emociona. Isso que é chamado de poesia. Então isso pode existir tanto na prosa quanto no texto em verso. E aqui, como a gente pode observar aqui um questionamento, ou uma afirmação, melhor dizendo, presta bem atenção nisso aqui. Pode não ter poesia, nem na prosa nem no verso. Então pode existir um poema que não tem poesia. Pode existir um texto em prosa que tem poesia, como também pode existir um poema sem poesia. Exemplo aqui. Um exemplo, a receita de bolo, ela pode ser escrita em forma de poema, mas ela não vai ter poesia. Pode existir também uma carta de amor, toda romântica. Ali vai existir poesia, e ela não é um poema, ela é um texto em prosa. E isso é o que vai definir a poesia. Poesia é aquele elemento que está inserido dentro da linguagem que desperta sensações, emoções, que toca a outra pessoa, que toca o receptor, o leitor, o ouvinte. Então aqui ficou bem claro essa diferença. Nós vimos o que é texto em prosa, o que é texto em versos, que é o poema. E vimos também a poesia. A poesia é diferente de poema. Essa é uma breve explicação. Vocês terão um exercício sobre isso. E nas próximas aulas a gente vai aprofundar nesse universo do texto em prosa e da poesia, do poema, do texto em versos. Temos um ano inteiro para trabalhar as diversas modalidades de gênero textuais que abrangem esses tipos de texto que nós falamos aqui. Até a próxima.